Em nosso encontro de hoje, vamos começar a tratar de um dos temas mais difíceis na prática para a maioria dos seres humanos, que é conseguir cuidar de todas as áreas da vida simultaneamente. Essa é uma questão que alguns ilustram com esse esquema de equilibrar pratos, mas que não é uma analogia muito boa, porque os pratos caindo podem quebrar. E as áreas da vida que a gente tem que cuidar, em geral, nós não gostamos que quebrem, né? Nós queremos que continuem. Outra forma de representação que é usada por muitos sistemas de coach, psicólogos e outros profissionais, esse esquema de montar um círculo, né, como se fosse dividido em pedaços, como se fosse uma pizza, e dar um nome a cada um e pedir para as pessoas avaliarem, né, como que estão em cada uma dessas áreas. Mas de fato, né, esse sistema de rodas, né, ele acaba sempre deixando de fora alguma coisa que é importante. A nossa metodologia aqui no Amor Consciente, ao longo dos anos, e baseada nos objetivos, né, que os próprios participantes mostraram como pontos onde eles precisam se aperfeiçoar, ou melhorar, ou resolver dificuldades, ou mesmo emergências, na verdade gerou um volume de fatias, né, que se a gente fosse colocar numa roda como essa, a gente não conseguiria nem contar quantos pedacinhos tem, né, porque de fato a vida é muito mais complicada na prática do que a maioria dos profissionais acabam colocando, na verdade, uma versão simplificada no intuito de tornar acessível aquilo que eles estão oferecendo. Mas aqui, na verdade, então, nós vamos de forma colaborativa, né, baseado no conhecimento coletivo, destrinchar isso de uma forma bastante detalhada, né, a partir da atuação de cada um nas suas áreas da vida. Começar lembrando, né, que a ideia central desse processo faz parte da nossa tabela periódica, né, de conceitos. A gente já tem um vídeo gravado, né, sobre esse tema. E nós temos aqui os nossos 5 pilares, né, os princípios, as virtudes, a disciplina, a espiritualidade e a liderança. E todos eles estão apoiados nisso que nós chamamos de círculos sociais. Os círculos sociais, na verdade, nada mais são do que uma forma de agrupar as áreas de atuação de cada um de nós, de tal forma que a gente possa, na hora de estabelecer objetivos, ter uma área onde a gente possa encaixá-los. Então, na verdade, nós vamos partir desses círculos sociais, mas vamos, nas próximas semanas, detalhar cada um deles. Essa aqui é a lista a partir do, na verdade, expandindo em texto, né, o que está no desenho da tabela. Nós temos aqui, então, na verdade, 10 áreas de vida, né, onde a gente pode estar desenvolvendo objetivos. O primeiro é na gente mesmo. Nós tem que ir na gente mesmo, a quantidade de coisas que nós podemos fazer é muito grande. A segunda linha diz respeito à família nuclear, né, aquelas pessoas que fazem parte do nosso
núcleo, né? Aquelas que vivem com a gente debaixo do mesmo teto. Depois nós temos os amigos próximos. Muitos de nós temos pessoas muito próximas com as quais a gente tem uma relação especial, né? São aqueles que a gente chama de amigos de verdade. Outra área de atuação são os nossos parentes, que são familiares, mas que não vivem com a gente. Pode estar perto ou longe, aí cada um vive situações diferentes. Outra área é a nossa vizinhança. Também cada um é de um jeito, conforme mora na cidade, em área rural, em prédio, em casa, em vila, em condomínio, etc. Depois nós temos o mundo do trabalho, a atuação profissional de cada um. Temos as atividades voluntárias, que a gente subdivide entre a participação e a liderança. É uma coisa a gente participar de alguma coisa voluntariamente, mas não se responsabilizar pela organização. Outra é assumir essa responsabilidade, né? E aí, obviamente, os objetivos são diferentes, né? Por isso que nós fizemos essa divisão. E por último, incluímos o mundo virtual, né? Existem pessoas que têm amigos, que até podem ser considerados em alguns casos amigos de verdade, mas que são virtuais, né? São pessoas espalhadas pelo mundo e que de fato nunca houve um contato pessoal, sempre através do mundo da internet. E a primeira ideia que é importante aqui a gente captar é que, exceto no primeiro grupo, que é o eu sozinho, é possível, né, que a gente tenha, na verdade, atrás desse nome que nós colocamos, várias instâncias. Pensem, por exemplo, em pessoas que participam não de um movimento voluntário, mas de vários. E em cada um deles, eles podem desenvolver objetivos diferentes. Ou então pessoas que têm vários trabalhos, pode ter 2 empregos, ou pode ter um emprego e está tentando montar a sua própria empresa, né? Parentes, então, a gente nem fala, né? Geralmente temos um monte de parentes. Amigos também, geralmente temos mais de um. E até família nuclear, tem algumas pessoas que mantêm mais de uma, né? A única dessas áreas que não é possível a gente ter mais de uma, pelo menos enquanto não for possível construir clones da gente, é da gente mesmo. Então, nós vamos chamar de instâncias, né, para dar um nome, né, a cada uma dessas, digamos assim, versões dessas áreas ou desses círculos sociais. Isso vai facilitar, inclusive, na hora de formular os objetivos. E a primeira coisa que, então, nós queremos passar aqui são algumas dicas, né, para avaliar o nosso desempenho em cada uma dessas áreas ou círculos. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é refletir sobre quanto tempo você dedica a cada um deles. Se você tem um emprego, provavelmente, né, das 5 faixas de horários que estão na tela, você deve estar dedicando a 4ª linha. A escolha de quanto tempo dedicar, na maioria das vezes, acaba sendo um compromisso, né, no mundo do trabalho. Né, se você é empregado, é o contratante que determina. Mas você tem o direito de aceitar ou não. Nas outras áreas da vida, por exemplo, para cuidar da gente mesmo, a escolha é nossa. Quanto tempo você vai dedicar para cada uma das tarefas que você desenvolve para cuidar de si. E o chamado à reflexão aqui é para pensar em cada uma dessas áreas, se o seu desempenho está de acordo com aquilo que primeiro você imaginou, planejou,
E a segunda coisa é qual o grau de satisfação, porque ele pode ser completamente adequado, até inadequado, mas essa avaliação de satisfação independe do tempo, porque às vezes pode ser muito adequado porque você está gastando pouco tempo, ou pode ser muito adequado porque você está gastando muito tempo com aquele assunto. E a escolha de como combinar isto, obviamente, é uma escolha individual. Cada um escolhe, por exemplo, quanto tempo vai gastar com os seus amigos, quantas vezes por ano vai encontrar. Para alguns é suficiente fazer esses encontros uma vez a cada alguns anos, e outros precisam desses encontros todos os dias, ou toda semana, ou todo mês. Mas não existe uma regra para determinar isso. Então, cada um de nós, na medida em que quiser avaliar, né, esse desempenho em cada uma dessas áreas ou círculos sociais, precisa refletir a respeito dessas duas questões. E se você está se perguntando para que serve tudo isso, bom, de fato, isso serve para que a gente possa facilitar a definição de objetivos. Nos encontros passados, nós já falamos muito sobre as características dos objetivos e, na maioria das vezes, né, a gente observa isso nos participantes dos grupos, a definição de que objetivos desenvolver acaba sendo uma dificuldade. Então, o que nós vamos fazer é baseado nessa classificação dos objetivos, né, de outros participantes, né, agrupando aí as experiências acumuladas, é classificar possibilidades de objetivos dentro de cada uma dessas áreas ou círculos sociais. Isto é, nós vamos para cada uma dessas áreas nas próximas semanas servir algo que nós podemos equiparar a um cardápio. No restaurante você tem um cardápio que te permite escolher o que você quer comer. Aqui nós vamos desenvolver cardápios, né, baseados em sugestões de coisas que você poderia usar para desenvolver os seus objetivos em cada uma dessas áreas. Obviamente, a escolha é de cada um, né, continuará sendo, mas com essas sugestões a gente acredita primeiro que seja mais fácil, né? Porque basicamente o que nós estamos fazendo, né, é reproduzir objetivos que outras pessoas já desenvolveram, né, que é parte justamente desse trabalho de apoio mútuo. Se outra pessoa já fez, eu posso me inspirar nisso para fazer também. Aprendendo então com a experiência dos outros, que, como diz uma das frases do nosso acervo, é uma das formas mais inteligentes de adquirir sabedoria. Em vez da gente errar sozinhos, utilizarmos da experiência dos demais. Então é isso que nós vamos desenvolver nas próximas semanas, com base nas experiências de todo mundo que em algum momento colaborou com a formulação de objetivos.